Questão número 5 da prova de 2005/2 do UNESC. No estudo da evolução, estruturas corporais de diferentes espécies podem ser comparadas quanto à origem embrionária e à função desempenhada. Isso é uma das evidências da evolução. Darwin, em nada na ciência, pode ter falado para você assim: eu acho que é isso. A gente não trabalha com achismo. Quando a gente fala de ciência, a ciência ela é baseada em 3 pilares. Ela pode estar errada, então ela é falível. Ela tem que passar por teste, mas principalmente não é achismo. A ciência ela está baseada em fatos. Então é fato de que isso acontece. Então não é eu acho. Darwin, para falar de seleção natural, ele teve que usar evidências da evolução. E quais foram as evidências que ele utilizou para falar, olha, a evolução existe por conta disso? Ele utilizou o registro fóssil para poder provar que espécies já existiram que não existem mais. Ou seja, elas não se transformaram, elas não são imutáveis, elas não estão aqui desde que Deus criou as coisas, como era a crença vigente na época. Outra coisa que ele fala aqui é da adaptação das espécies. Ele fala que só a evolução é capaz de explicar a adaptação das espécies relacionadas com camuflagem ou pode ser mimetismo. Daí o Darwin falava assim, só a evolução é capaz de explicar camuflagem e mimetismo. Não tem outra coisa da biologia que é capaz de explicar porque que espécies conseguem se esconder no ambiente, camuflagem, ou porque elas nascem parecidas com outras espécies, mimetismo. Tudo também com base na seleção natural. E a outra coisa que eles colocam aqui é sobre a semelhança entre as espécies. E aí dentro da semelhança entre as espécies tem vários subtópicos. Tem o subtópico da semelhança embriológica, então só a seleção natural é capaz de explicar a semelhança da embriologia. Ernest Haeckel falou que a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento embrionário, ontogenia, recapitula, mostra como que foi a filogenia, o grau de parentesco, né, como essas espécies se comportaram e se separaram. Outra evidência que ele utiliza é a evidência bioquímica. Então ele fala assim, nós temos os mesmos compostos químicos, esses compostos químicos, quanto mais próximo à espécie, mais idêntico ele é, quanto mais longe a espécie, mais variações ele vai ter. Ele fala também da semelhança dos órgãos, principalmente órgãos vestigiais. Por que eu tenho um dente que eu não uso? Por que eu tenho um apêndice que eu não uso? Porque a gente veio de um ser vivo que tinha essas características. E você também tem aqui a evidência que a gente fala de órgãos homólogos e análogos. O que são órgãos homólogos e análogos? Já vou explicar logo de onde que eles surgem para vocês poderem entender melhor. Órgãos homólogos, resultado de irradiação adaptativa. E órgãos análogos, resultados de convergência adaptativa. Vou explicar o que é cada coisa. O que é um órgão homólogo? Órgão homólogos local. Tem a mesma origem embrionária, mas tem funções diferentes. Então tem a mesma origem, tem diferentes funções. E órgãos análogos? Órgãos análogos têm origem diferente e função igual. Por quê? Vamos lá. Se você é um mamífero, mas você vai ocupar água, ar, terra firme e floresta, você tem a mesma origem, a mesma estrutura, o mesmo padrão corporal. Só que quando você está na água, você tem que saber nadar. Quando você tá no ar, tem que saber voar. Num campo, você pode andar bípede e numa floresta quadrúpede. Isso mostra que, apesar da mesma origem, a seleção natural para cada ambiente é de forma diferente. Então, isso é resultado de uma irradiação. Irradiar, formar raios. Você tem uma mesma origem, mas você forma raios totalmente diferentes. E órgãos análogos. Você tem origens diferentes. Então, você é um peixe, você pode ser um mamífero e você pode ser um réptil. Se você tem origens diferentes, mas você convergiu, conversão, você vir para o mesmo ponto, para o mesmo ambiente, no caso aqui a gente dá o exemplo da água, o que significa isso daqui? Que todo mundo que está na água tem que passar pelo mesmo processo de seleção natural, que é aprender a nadar. Então todos esses têm nadadeira, têm a mesma função que é nadar, mas têm origem diferente. E aí, sabendo disso, vamos lá. Considere as estruturas abaixo. Nadadeiras peitorais de um golfinho. Golfinho é mamífero, beleza? Asa de mamífero é aquático. Asa de um morcego, mamífero voador. Braço humano, mamífero. Pena de uma ave, ave. Aí já é outra coisa, né? Essas estruturas são exemplos de órgãos vestigiais? Se tem função, gente, não é órgão vestigial. Órgão vestigial você tem a perda da função, não é essa. Convergência adaptativa entre espécies aparentadas. Eles não convergiram, ó. Mamífero originou e deu, ó, espaçou. Aí você tem que ver que não necessariamente tem que ser num grupo muito recente. Quando você fala das pernas de uma ave, ele tá falando dos tetrápodes, no geral. Tetrápodes, o primeiro tetrápode
é um anfíbio, são patas, 4 patas, mais uma para voar, voo, uma para pegar, braço, uma para caminhar, então voo é no caso do morcego, né? Asa. Uma para caminhar, perna da ave. Uma para nadar, nadadeira. Então você pode ter tido origem nos tetrápodes lá no começo, lá em anfíbio, eu não tô pensando só em mamífero. Quem que são os tetrápodes? Tetrápodes são aqueles que têm 4 patas. Peixe não tem, então não é tetrápode. A superclasse dos tetrápodes começa em anfíbio, começa a ter braço e perna, réptil, começa a ter braço e perna, ave, que tem os membros transformados em asa e perna, e mamífero. Então ele tá provavelmente falando no nível dos tetrápodes, não no nível de mamífero. Aí vamos lá. Não é resultado de convergência. Eles não convergiram, eles não estão ocupando o mesmo ambiente. Estruturas homólogas. O que é uma estrutura homóloga? Aquela que tem uma mesma origem, mas sem função diferente? Sim. Qual é a origem? Origem nos tetrápodes. Vamos lá. Estruturas homólogas, que têm a mesma função, mas origem distinta? Não, isso é um nome que a gente dá para estrutura análogas. Estruturas análogas com a mesma origem e função diferente. Isso a gente chama de estrutura homóloga. Uma dica: se você tiver 2 alternativas iguais e que só muda uma palavra, provavelmente é uma das 2. Aí você já eliminaria todas as outras. Aí depois você tem que se virar com o conhecimento que você tem. Então a questão número 5 da UNESC, letra C. Bora para a próxima.